We are one community. Committed the highest standards in education. Grounded in science and technology to solve the world's biggest problems. We are at the forefront of research, development, and innovation in the fields of science, technology, and engineering. Our community is filled with industry leaders. And we still have room to grow. On the largest campus of the country, the future happens every day. We are at the heart of the Innovation District. From Nova School of Science and Technology will be born a new way of living, based on knowledge and sustainability. A campus with no walls and no constraints. We will expand the research infrastructure to companies in buildings with all conditions. We will improve our space to better exchange ideas and knowledge. To better welcome our students. And revolutionize academic sports. A campus open to the community. To live. To work. To play. Nova School of Science and Technology, the heart of innovation. Olá a todos, eu sou Virgílio Machado, sou o diretor desta escola e tenho muito prazer em vos receber aqui hoje. Vou furar o protocolo e vou simplesmente dizer bem-vindos à Universidade Nova de Lisboa, bem-vindos à Faculdade de Ciência e Tecnologia. Se temos muito pouco tempo, somos pragmáticos, somos engenheiros, somos investidores, somos empresários, somos autarcas. E o nosso desafio é como é que nós podemos implementar este projeto quando só recebemos do Estado financiamentos de 40%. Este é o grande desafio. Como é que nós podemos valer a nossa comunidade, sendo nós académicos, professores, autarcas, como é que nós podemos melhorar a nossa região? Este é o desafio que nós lançamos e que trabalhamos com a I7 e com a AMRS e que trazemos aqui hoje para podermos fazer frente, ao fim e ao cabo, ao establishment e podermos apresentar as nossas ideias. Muito bem-vindos à Universidade Nova de Lisboa e que possam utilizar este dia e esta hora que estamos aqui para podermos demonstrar a nossa união, porque é da união que nasce a nossa força. Muito obrigado por terem vindo. Boa tarde. Em primeiro lugar, um agradecimento à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, na pessoa do Sr. Diretor, Professor Dr. Virgílio Cruz Machado. A cedência das instalações e os meios técnicos necessários para esta iniciativa. Passo então a apresentar o painel. O Professor Dr. Virgílio Machado, o Vice-Reitor para o Desenvolvimento da Universidade Nova, José Ferreira Machado, o Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, Pedro Dominguinhos, a Presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, o Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal, Rui Garcia, e Diretor-Geral da AI7, Nuno Maia. Também o Presidente da Direção da Cáritas Diocesana, Domingos de Sousa. Referir ainda que estão presentes na sala as entidades da Comissão Executiva do PEDEPS,
Mútua dos Pescadores, União de Sindicatos de Setúbal, Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, a Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal e Município do Seixal, através do seu presidente, Joaquim Santos, município de Sesimbra, através do vereador Sérgio Marcelino. Estão também presentes na sala um conjunto alargado de empresas associadas da AI7, subscritoras da Carta Aberta. Ovione, a Casa Irmelinda Freitas, a Ascensa, Lisnave. Em seguida, vai usar da palavra o vice-reitor da Universidade Nova, professor Dr. José Ferreira Machado. Muito boa tarde. Em nome do reitor da Universidade, eu dou as boas-vindas a todos. Ele tem muita pena de não poder estar aqui, mas por motivos de natureza pessoal não o pode fazer. Eu vou ser muito breve e quero apenas dizer que é com muito prazer que a Universidade Nova subscreve uma carta aberta visando a construção de uma Península de Setúbal mais próspera, mais coesa e mais sustentável. Porquê é que a Universidade Nova se associa a esta iniciativa? Bem, a Universidade Nova é uma universidade que se vê como universidade da área metropolitana de Lisboa, dado que estamos em 5 concelhos: Lisboa, Cascais, Oeiras, em 4 concelhos: Lisboa, Cascais, Oeiras e Almada. Mas, não obstante estar na área metropolitana de Lisboa, é aquilo que eu digo, está inclinada a sul. Está inclinada a sul por 2 motivos principais. Primeiro, porque há um grande desígnio estratégico da universidade, o reitor anunciou há poucos dias a construção do chamado Campus Sul, alicerçado de uma ligação privilegiada às universidades de Évora e do Algarve, visando a construção de uma região mais coesa e mais sustentável. Portanto, a Universidade Nova vê como seu grande desígnio estratégico geográfico o sul do país. Mas é também inclinada a sul porque a FCT é a maior unidade orgânica da Universidade Nova. A FCT representa 42% dos alunos da universidade. E é também na margem sul, é também a sul, que estão a ser desenvolvidos os projetos estratégicos mais ambiciosos, mais desafiantes e mais impactantes da Universidade Nova. Começa pelo Instituto de Artes e Tecnologia a ser desenvolvido na Trafaria, em parceria com a Câmara Municipal de Almada, que vai ser pioneiro na ligação entre as artes e a tecnologia. E segundo, a menina de todos os nossos olhos, que é o Innovation District, um projeto absolutamente inovador em Portugal, que visa basicamente construir uma nova cidade em torno do grande ativo de conhecimento, que é a Faculdade de Ciência e Tecnologia, uma cidade onde se possam atrair empresas, onde as pessoas queiram viver, onde se possam atrair serviços e que seja um grande dinamizador da criação de riqueza para esta região sul do Tejo. Achamos que os pontos que a Carta Aberta levanta não são essenciais para a construção destes desígnios, mas são muito importantes para que eles aconteçam. Parece-me absolutamente inqualificável que esta região sul seja discriminada desse ponto de vista, do ponto de vista do acesso a apoios ao desenvolvimento relativamente a outras regiões do país. É por isto que a Universidade Nova está a dar uma coração com o Sul e está a dar uma coração com este projeto. Sejam muito bem-vindos. Em seguida, vai usar da palavra o presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, professor Dr. Pedro Dominguinhos. Muito boa tarde a todas e a todos. É com um gosto enorme que aqui estou, numa parceria e numa vizinhança
boa vizinhança, é sempre boa vizinhança. Cumprimento naturalmente o Sr. Vice-Reitor, o Sr. Presidente, o Sr. Diretor da Escola, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almada, o Sr. Presidente da MRS, o Sr. Diretor-Geral da AI7, também representante da Caras Diocesana, demais autarcas aqui presentes, representantes de empresas, da sociedade civil, senhoras e senhores, comunicação social. Estava a ouvir a palavra do professor Freira Machado. A semana que passou, esta semana e a próxima semana vão ser pródigas em anunciar uma viragem a sul de várias instituições de ensino superior, nas quais o Politécnico de Setúbal também se incluirá, e segunda-feira teremos novidades também a este respeito. Sobretudo, aquilo que está aqui em causa é perceber que é fundamental corrigir uma injustiça que não prejudica apenas uma região, mas que prejudica o país. Porque a massa crítica existente, o conhecimento, a capacidade exportadora, a capacidade produtiva, não pode ser prejudicada quando, por questões estatísticas, e é uma questão estatística, há a necessidade clara de voltarmos a ter algo que por direito é da região, porque promove o país e promove a inclusão. Que é outra questão fundamental, e sobretudo em instituições de ensino superior. Este é um aspecto essencial para nós termos talento, para nós termos a capacidade de exportar mais, para sermos mais competitivos. E se nós olharmos para o plano de recuperação e resiliência, se foi possível fazer aquilo que é não discriminar regiões, tem que ser possível também, através dos instrumentos legais que existem e que estão consagrados na legislação comunitária, que nós sejamos capazes de devolver a justiça necessária a uma região que tem qualquer coisa como 800 mil habitantes e que, como é óbvio, têm os mesmos direitos, porque têm, naturalmente, os mesmos requisitos para aceder a estes fundos. E não é uma reivindicação apenas para a região, para as instituições da região. Não vou aqui, porque acho que todos nós percebemos o esforço adicional que cada um de nós, enquanto dirigentes das instituições, tem que fazer para conseguir a mesma coisa. E fazer a mesma coisa é fazer mais do dobro que os meus colegas fazem, que os colegas da Universidade Nova de Lisboa fazem. E, portanto, é bem evidente de como nós podemos acrescentar mais valor, porque o nosso efeito multiplicador é significativo a nível nacional. E, portanto, acho que estamos a tempo, mais do que a tempo, de corrigir uma injustiça. E, deste ponto de vista, contarão sempre com o Politécnico de Setúbal, que é naturalmente um projeto de desenvolvimento regional em parceria, e aqui eu acho que é evidente a presença de todas essas entidades na sala, demonstra bem a capacidade de lutarmos em conjunto por um projeto que é comum de todos os nossos concidadãos desta península. E, portanto, contarão sempre com o Politécnico de Setúbal para estar na linha da frente neste desígnio, que não é apenas regional, eu diria que é um desígnio nacional. Muito obrigado. Em seguida, vai usar da palavra o professor Dr. Pedro Brinca para uma pequena intervenção de enquadramento. Pedro Brinca é professor de macroeconomia na nova SBE desde 2015. Investigador ativo, tem publicado em revistas científicas como o Journal of Monetary Economics e o Journal of Economic Dynamics and Control, tendo também contribuído para a segunda edição do Handbook of Macroeconomics, com um capítulo acerca de ciclos económicos. Leciona em diversos programas de formação de executivos na nova SBE e tem uma vasta experiência em outras universidades portuguesas e europeias. Para além de professor e investigador, coorganiza o encontro mensal Lisbon Marco Workshop e é editor associado do jornal Notas Económicas, da Alma Mater de Coimbra. Criou e mantém o grupo Macronova. Professor? Muito boa tarde. Primeiro, agradecer a todos os presentes o convite para estar aqui. É uma dupla honra. Primeiro porque, como filho da linha de Cascais, que vinha muitas vezes para a Caparica na juventude, traz memórias muito boas. E segundo, pelo orgulho imenso que é fazer parte da Universidade Nova de Lisboa e que temos todo este campus e estas estruturas fantásticas e mais aquilo que se projeta para o futuro. Quando me lançaram este desafio, e é uma apresentação muito breve, eu devo confessar que encarei este desafio um bocadinho com algum ceticismo. Porque creio que as pessoas da margem norte, como eu, não têm noção real da discrepância que pode haver.
e entre a margem norte e a margem sul a vários níveis. E o primeiro quadro que eu olhei foi precisamente para o valor acrescentado bruto. E olho para quê? Porquê para o valor acrescentado bruto? Olho para esta estatística porque, graças ao facto de aquilo que eu vou chamar a área metropolitana de Lisboa Sul ter sido incluída numa NUT que é a área metropolitana de Lisboa, levou a um apagão estatístico. Ou seja, não há estatísticas sobre os níveis de atividade económica que são relevantes para aquelas métricas que vão ser decisivas para a concessão de financiamentos comunitários, taxas de cofinanciamento que também já foram referidas aqui pelo meu colega, e então eu recorri ao valor acrescentado bruto, e são algumas estatísticas baseadas no valor acrescentado bruto que eu vos quero mostrar. E a primeira pinta um quadro dramaticamente contrastante, ou seja, nós para realmente a AML Norte, a Azul, que são composta pelos municípios da margem norte da AML, aquilo que nós vemos é um valor acrescentado bruto que é cerca de quase que 10 vezes superior à margem sul. Naturalmente, estes números são altamente distorcidos por um facto muito simples. Há muito mais pessoas e há muito mais empresas na margem norte e tem o efeito distorcionário da capital, que é Lisboa, não é? Que obviamente distorce qualquer comparação estatística porque tem características muito próprias, nomeadamente a questão do Governo Central, etc. Dito isto, se nós tivermos em linha de conta que de facto existe uma diferença grande em termos da população residente, a AML Norte tem sensivelmente quase que 3 vezes, pouco menos do que 3 vezes, o tamanho da população da margem sul e calculamos o valor acrescentado bruto per capita, os números aí já não são tão grandes, mas são ainda, mesmo assim, de uma disparidade que confesso que não tinha a priori na cabeça. Estamos a falar de quase um bocadinho menos do que 4 vezes superior o valor acrescentado bruto per capita na margem norte, descontando o efeito Lisboa, mesmo assim quase que o dobro. Ok? Mesmo assim quase que o dobro. E uma estatística que acho que ilustra bastante esta dicotomia é precisamente o facto de percebermos que a AML Sul tem 38% da população residente, mas apenas 11% do VAB total da área metropolitana de Lisboa. Estamos a falar de facto, e é a primeira mensagem que vos trago, que foi o primeiro corte que fiz nos dados, é que existe um contraste enorme e são regiões bastante diferentes. Não só relativamente a 2019, como temos visto, mas também ao longo do tempo. Aquilo que nós vimos, também por um efeito grande de 2019, é precisamente o facto de que, apesar da margem sul ser relativamente mais pobre, nos dados entre 14 e 19 não está num processo de convergência. Okay? Não está num processo de convergência, nós não vemos, de facto, a margem sul aproximar-se dos níveis de atividade económica da margem norte. Okay? Isto, obviamente, que será um problema, mesmo quando nós tiramos Lisboa dos cálculos. Mesmo quando tiramos o efeito distorcionário de Lisboa dos cálculos, aquilo que encontramos, de facto, é uma decalagem acentuada, que reforça esta ideia de que, de facto, são duas regiões bastante distintas ao nível das atividades económicas. Se nós quisermos ir a uma caracterização dos tecidos e da atividade económica, já não... Aquilo que eu posso usar, por exemplo, é uma variável como o volume de negócios. E vendo o volume de negócios por área económica, que são as estatísticas que estão disponíveis, também há outro contraste que surge. Enquanto que a zona da AML Norte é muito mais focada no comércio por grosso e retalho e outros itens estatísticos que fazem parte dessa categoria da classificação estatística do INE, a margem sul tem uma preponderância muito mais forte das indústrias transformadoras. E este padrão mantém-se, até se agrava se nós retirarmos o efeito distorcionário do município de Lisboa desta comparação. Okay? Isto leva-nos a dizer que, de facto, nós temos duas regiões com estruturas de atividade económica diferentes, mas graças à inclusão numa mesma área metropolitana, estão sujeitos a um conjunto de políticas que são semelhantes, em muitas circunstâncias, nomeadamente, por exemplo, na questão dos cofinanciamentos. E até em termos estratégicos, do ponto de vista até do Plano de Recuperação e Resiliência, um dos pilares é a reindustrialização, tendo preponderâncias diferentes. Essa área da indústria nos dois blocos, obviamente que estamos a falar de políticas que têm que necessariamente ser diferentes. Okay? Dito isto, para terminar, um dos critérios, como todos sabemos, para a elegibilidade para candidaturas a fundos é precisamente a distância ao PIB comunitário. Mais uma vez, devido ao tal apagão estatístico que representa a inclusão da margem sul numa área metropolitana de Lisboa,
para a caracterização da margem sul, temos que arranjar outras maneiras alternativas de ter estimativas sobre o PIB per capita da região sul, que é a estatística relevante para determinar a elegibilidade desta área para fundos. E aquilo que eu fiz foi pegar nos números do valor acrescentado bruto e ver para todas as NUTS 2, ao longo do tempo, qual é a relação entre o VAB, e o VAB per capita e o PIB per capita de cada uma das regiões. E estas relações são relativamente estáveis no tempo e permitem-nos, num cenário de um extremo ou outro, ou seja, calcular qual é a relação, qual é o peso maior do VAB no PIB per capita da NUT em que isso é verdade, calcular o peso do PIB per capita, do VAB no PIB per capita na NUT, em que esse peso é menor, e dá-nos uma baliza do que será o PIB per capita para a região de Setúbal, com os números mais recentes que temos de 2019. E os cálculos sugerem um número que estará entre os cerca de 38% e 67% nos dois extremos. Okay? São os números que consegui arranjar. Não obstante, eles são claros. Eles são claros no que dizem respeito a que categoria destes três classificações de regiões, menos desenvolvida, transição ou mais desenvolvida, a margem sul estaria incluída, com as consequências óbvias que já foram aqui referidas relativamente a taxas de cofinanciamento e de benefício de quadros comunitários de apoio. A AML Sul, graças a isto, não beneficiou de todo o potencial que poderia beneficiar dos últimos 2 quadros de apoio, mas ainda pode ir a tempo de beneficiar do próximo, se até 2027 este processo estiver concluído, que será quando a data limite para que o quadro comunitário de apoio que se seguirá for definido em função das NUTs existentes. Dito isto, existem alguns dados que mostram, de facto, que os números do PIB per capita estimado, ou dos valores acrescentados brutos, parecem pintar, e acho que isso pode estar um bocado por trás daquela ideia de que, de facto, eu, da margem norte, não tinha uma noção desta diferença tão grande, parece que não está refletida no nível de vida. Mas isso deve-se ao facto de que muita gente, obviamente, da margem sul trabalha na margem norte. Okay? Não entra para o PIB, como é óbvio, porque são rendimentos fora da região, mas usar esses números para fundamentar qualquer tipo de política serve apenas para refletir sobre qual é a opção estratégica que se quer para a margem sul. Se quer um subúrbio de Lisboa ou se quer uma área ou uma região competitiva, vibrante, com atividade económica própria, autónoma e com forte valor acrescentado dentro e não fora. Okay? Muito obrigado pela vossa atenção. Se tiverem perguntas, tenho todo o prazer. Em seguida, vou ler a carta aberta Península de Setúbal, construindo um melhor futuro num Portugal mais próspero, coeso e sustentável, dirigida ao Sr. Primeiro-Ministro. A integração dos 9 concelhos da Península de Setúbal na NUTS 2 Lisboa em 2002 teve como principal consequência, a partir de 2007, a enorme redução do investimento público e privado na Península de Setúbal, devido em grande medida à reduzida ou inexistente comparticipação dos fundos estruturais europeus nos projetos necessários ao desenvolvimento económico e social deste território. Em consequência desta falta de investimento, o rendimento per capita da Península tem estado em divergência com o rendimento médio nacional e europeu, situando-se em 2016 em cerca de 55% do rendimento europeu. Com a Lei 75/2013, a Península de Setúbal veio a ser integrada na NUTS 3 AML, perdendo as suas estatísticas regionais, que são um importante meio de conhecimento para a gestão deste território, o que constitui um impedimento substancial para a implementação de modelos de desenvolvimento adequados. O futuro da Península de Setúbal está seriamente prejudicado pela má decisão administrativa de não dotar estatística e administrativamente a Península de Setúbal, com uma NUTS 2 e 3 autónomas que beneficiem de uma estratégia, programa operacional e fundos próprios. Nos últimos anos, as entidades da região vêm alertando o Governo para a necessidade de corrigir esta situação prejudicial e injusta para as populações e instituições da Península. Entre 2013 e 2020,
o país deixou de aceder a cerca de 2 mil milhões de euros de fundos comunitários adicionais, prevendo-se que até 2027 se perca mais de 2 mil milhões de euros, apenas por se considerar a Península de Setúbal como um território estatisticamente rico, quando na realidade é um território a precisar de reforçar a sua coesão económica e social. Existe um amplo consenso das forças políticas, económicas e sociais da Península para que esta autonomização estatística da Península de Setúbal aconteça o mais urgentemente possível, a tempo de retificar este erro para o quadro comunitário de apoio que vigorará após 2027. A Assembleia da República aprovou vários projetos de resolução para que seja reposta a NUTS 3 Península de Setúbal e que se estude a reformulação das NUTS 2 por forma a beneficiar a região e o país. Foram igualmente aprovadas pelo Parlamento recomendações ao Governo para que este estude e diligencie o apoio junto das estruturas da União Europeia para a aplicação já no âmbito do quadro comunitário 21-27. Medidas que assegurem a não diminuição do financiamento a toda a área metropolitana de Lisboa e que propiciem acrescentados fluxos compensatórios para a Península de Setúbal, através de todos os instrumentos de financiamento disponíveis, designadamente do Programa de Recuperação e Resiliência e de outras eventuais operações integradas. Tendo diversos membros do Governo já anunciado a sua disponibilidade para restaurar a NUTS 3 Península de Setúbal e estudar a criação da NUTS 2 Península de Setúbal, essa decisão, por imperativo dos regulamentos europeus, tem que ser comunicada à Comissão Europeia em agosto deste ano e formalizada até 31 de janeiro de 2022. Os signatários vêm pela presente missiva apelar ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo da República que possam dar expressão, com a máxima urgência, aos procedimentos necessários a esta alteração, permitindo que a Península de Setúbal possa voltar a ter investimento cofinanciado por fundos europeus que promova o crescimento económico e contribua para uma maior coesão e necessária convergência. É necessário mais e melhor investimento, com apoio europeu, para reverter o subfinanciamento da Península de Setúbal, construindo assim um melhor futuro, num Portugal mais próspero, coeso e sustentável. Esta carta é subscrita por um conjunto alargado de entidades e empresas, ao todo 71, representativas dos vários setores económicos, sociais e políticos da Península de Setúbal. Em seguida, o painel está disponível para responder às questões dos senhores jornalistas, que deverão ser colocadas nas laterais junto ao microfone. Obrigada. Boa tarde. Sou do jornal Setubalense, Diário do Distrito de Setúbal e também do Público, e gostava de fazer uma pergunta a três dos presentes, a mesma para o Dr. Nuno Maia e para o Presidente Rui Garcia, que é esta: se, como a própria carta diz, já existe disponibilidade de diversos dirigentes governantes e também até de deputados dos diversos partidos, incluindo o Partido Socialista, para que esta reivindicação seja concretizada, designadamente a criação da NUTS 3, porque é que é necessária esta carta aberta? O que é que falta? E a outra pergunta que gostava de dirigir, portanto, a mesma a estas duas pessoas, e a terceira pergunta, gostava de perguntar à Presidente Inês Medeiros, porque é que agora também a Almada está tão expressamente associada a esta carta aberta. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Um especial agradecimento à Universidade Nova, à Faculdade de Ciências e Tecnologia, pelo acolhimento aqui. Uma saudação a todos os que estão a participar e se associaram a esta carta aberta. Porquê? De facto, houve algumas declarações de membros do Governo. A mais recente e mais expressiva foi da Sra. Ministra da Coesão na conferência organizada pela AI7 em Setúbal no final do mês de abril, dia 4 de junho, exatamente, peço desculpa,
e em que foi expressa na sua declaração, na sessão de abertura, essa disponibilidade para avançar neste sentido. Bom, mas acontece que também anteriormente tinham havido declarações e comunicações de outros membros do Governo não exatamente coincidentes. Primeira questão. E depois, daí para cá também não aconteceu nada de concreto. E a questão é esta: os prazos urgem, como aqui é referido na Carta Aberta. É preciso que em agosto deste ano o Governo português comunique à União Europeia a sua intenção de rever as NUTs, 3 e 2 também, desejavelmente, mas mesmo que fosse, ou que seja só a 3, essa intenção tem que ser comunicada e, portanto, é necessária uma decisão, uma assunção pelo Governo desta opção e que se inicie este processo. Enquanto isso não acontecer, as declarações não são mais do que declarações de intenções, mas não contribuem para resolver o problema. Por isso nós pensámos que neste momento, tendo havido já tantas expressões e aquilo que aconteceu na Assembleia da República é um exemplo disso, e aquilo que está a acontecer aqui hoje é um exemplo ainda mais forte disso, e existindo um tão amplo consenso de forças políticas e sociais sobre esta matéria e agentes económicos, então é preciso pôr rapidamente o processo em marcha, porque nós não podemos esperar mais tempo. Foi aqui bem demonstrado por esta última apresentação o que a Península está a perder e perdendo a Península perde o país todo, porque nós somos muito importantes para o país e, portanto, é preciso passar das declarações às ações. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento à Universidade por nos ter recebido. E um primeiro comentário, para contextualizar um pouco a nossa resposta, é que, sendo a Universidade a Casa do Conhecimento e daí da verdade, hoje tornou-se mais uma vez insufismável com outra investigação, outro trabalho científico, outra abordagem, que os números são estes, a realidade é esta. Portanto, há 4 anos que vimos dizendo isto, é incontornável este assunto. Já há um princípio de assunção política por parte da Assembleia da República pela resolução que foi aprovada por unanimidade e também por membros do Governo que já assumiram este compromisso. A resposta a essa pergunta que foi feita pelo Francisco Rito é outra pergunta. Qual é a razão das coisas não funcionarem, do processo não estar a andar? Qual o motivo? O que falta? É evidente o assunto, não há limitações constitucionais, não há limitações orçamentais, não há nenhuma lei de bases que tenha que ser alterada para isso, não estamos em face de nenhum dificílimo processo legislativo. É uma medida de política governativa bastante, a nosso ver, bastante prática, bastante fácil de tomar. A nossa resposta é com grande inquietação, é uma pergunta. O que faz falta, o que é que falta para o Governo poder decidir rapidamente, urgentemente, no sentido certo, no prazo exigente que temos? Esta pergunta que nós muito gostaríamos de fazer ao Sr. Primeiro-Ministro, a quem já pedimos audiência há um mês e ainda não foi concedida, nem a nenhum dos outros ministros, e daí termos pensado que este modelo democrático de carta aberta talvez seja uma boa chamada de atenção para este ponto do processo, este ponto crucial do processo que estamos a atravessar. Obrigado. Muito obrigada. Permitam-me só também que cumprimente todos os meus colegas aqui do painel. Um agradecimento especial aqui à FCT por nos acolher, à Universidade Nova, também pelo contributo que trouxe relativamente a esta carta. Se me permite, Francisco, dizer, não é agora. Eu penso que a Almada, já desde 2013, desde que foi alterado, que a Almada sempre pronunciou nesse sentido e nunca deixou de se pronunciar no sentido da reposição e do reconhecimento de um princípio básico, que é o princípio da igualdade e da justiça. Não se faz por estatística, faz-se por conhecer a realidade. E estas causas ganham-se justamente com iniciativas como estas,
que junta tudo, junta o poder político, junta o poder económico, as instituições públicas e privadas, a academia, que é tão importante, e desde o início que Almada tem frisado este assunto como sendo um assunto fundamental, para o qual, aliás, também já comunicámos diretamente à CCDR, à LVT, essa questão. Tem havido várias frentes, vários momentos em que esta reivindicação tem surgido e que, de facto, da mesma maneira como não entendemos que tenha sido alterada a situação em 2013, continuamos a não entender porque é que se permanece esta situação. Como sabem, e foi aqui apresentado, e é por isso um gosto especial estar aqui hoje com a apresentação de vários grandes projetos aqui em Almada. A Almada tem certamente um grande projeto, muitos projetos que, embora não dependam exclusivamente deste fator, mas obviamente iria facilitar. E só para terminar, eu acho que há uma questão central aqui, que é o desenvolvimento da Península de Setúbal, como de qualquer região, não se faz apenas com projetos de maior ou menor sucesso isolado, ganham-se com dinâmicas. Esta alteração, mantendo um aspecto muito importante, que é mantendo-nos normalmente, evidentemente, no seio desta instituição que é a Área Metropolitana de Lisboa e que tem feito um extraordinário trabalho para a conciliação de políticas metropolitanas. Portanto, havendo esta articulação entre a criação de NUT 2 e 3 e, ao mesmo tempo, mantendo-nos na área metropolitana de Lisboa, permite criar justamente esta questão de dinâmica, uma oportunidade e superar, de facto, atrasos que não são de agora. Infelizmente, sabemos que os atrasos da Península de Setúbal não datam só de 2013. Portanto, há uma dinâmica que se está a instalar. Felizmente, há um olhar cada vez mais interessado, no bom sentido, carinhoso e quase sonhador em relação a esta Península de Setúbal. Saibamos nós criar as condições na Península de Setúbal para acolher e dar, de facto, às nossas populações aquilo que elas merecem ao nível de inovação, requalificação e até de justiça, sobretudo ao nível de infraestruturas e equipamentos e habitação, e então nem se fala nas questões sociais, que, de facto, superar o atraso desta península. Mais questões? Terminamos então. Obrigada a todos pela vossa presença. Continuação de uma boa tarde. Obrigada.